Fala concurseiro de todo lugar do Brasil, estamos aqui de volta, professor Vinícius Elias, mais uma vez aqui resolvendo uma bateria de questões com vocês. Separei mais algumas questões, essa é a aula 2 aqui, lá da parte do BSC. Trouxe mais questões aqui para a gente entender de que maneira a banca Quadrix vem cobrando na prova. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, indique aí para seus colegas que estão estudando. Nós temos aqui embaixo também o link do nosso Google Sala de Aula, onde eu separo os materiais da banca Quadrix e deixo lá organizado mais ou menos para vocês. Inclusive a lista de exercícios que eu estou resolvendo aqui, ela está lá disponível para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou trazer aqui, vou jogar na tela para vocês. Na tela, olha aí. Nós temos aqui, né, a seguinte questão. As empresas devem promover as adaptações organizacionais necessárias para compatibilizar a estrutura administrativa às medidas do BSC, que são padronizadas para todos os tipos de empresa. Olha que interessante, né? Ele quis trazer aqui para a gente, ó. Vou grifar aqui, vou até grifar essa parte para vocês. Ele fala que no BSC, né? As medidas aqui, elas são padronizadas para todos os tipos de empresa. Pessoal, eu falei lá na nossa aula passada que o BSC não tem nada de padronizado, né? Apesar da gente ter aquele desenho inicial das perspectivas, nós não temos uma padronização. Aquilo lá não é rígido, né? Você pode, dependendo da sua empresa, da sua organização, a empresa pode fazer ajustes naqueles indicadores. Eu até exemplifiquei que no setor público, por exemplo, não cabe a gente falar de perspectiva financeira, tá? E talvez não cabe também a gente falar na perspectiva cliente, porque ali a gente vai adaptar, porque seria o público em geral, né? Seria, né, a sociedade. Então veja que é uma metodologia, é um processo que ele não é padronizado, tá? Então essa padronização para todos os tipos de empresa, ó, todos os tipos de empresa, é que ficou, né, meio estranho, tá? Então o item aqui, ó, ele tá errado porque o BSC não tem nada de padronizado, muito pelo contrário, ele é mais flexível ali e ele permite ali que você adapte, realize as adaptações. Inclusive o próprio item ele começou falando de adaptações organizacionais e logo ele afirma que o BSC é rígido, né? Então ficou até um pouco contraditório aqui. Item errado, tá? Próximo item aqui, pessoal, item 6, ó. Tanto a administração por objetivos, a APO, como o BSC, são teorias baseadas em objetivos e indicadores. Nesse sentido, ao final de um ciclo de planejamento, a execução das atividades, é possível avaliar o desempenho e o alcance dos objetivos. Bem, pessoal, a gente já sabe, nós já falamos lá na aula passada, inclusive, que foi uma aula mais teórica, em que eu falei que, de fato, o BSC ele auxilia no planejamento, na execução das atividades, né? Ele auxilia nesse processo aqui. A gente tem essa questão lá, certo? E auxilia também, ó, justamente aqui, ó, na execução, no desempenho, no alcance dos objetivos. Que isso aqui cabe no BSC, a gente sabe. Tá? Isso aqui já foi falado, nós já fizemos até nas questões da aula 1. Então, isso aqui está totalmente associado ao BSC. Agora, a administração por objetivos é que a gente tem que saber se também vai dentro dessa perspectiva, dessa lógica. A administração por objetivos, pessoal, a gente estuda, dependendo do seu edital, pode ser que ela não esteja muito clara, tá? Mas quando a gente estuda essa parte inicial da administração geral, essa parte de entender a organização, de entender a estrutura organizacional, quando a gente vai avançando ali e aí mergulha no estratégico, no tático, no operacional, a gente acaba num dado momento chegando nessa teoria, né, nessa administração por objetivos. Que a lógica dela, ela é um sistema gerencial que ela possibilita, ela traz uma lógica que é o seguinte, que é o chefe, o funcionário, os colaboradores, todos estabelecem em conjunto os objetivos e metas da organização. Eles atuam em conjunto, eles sentam junto ali, observam, todo mundo participa. Então essa é a lógica da administração por objetivos, traçar junto ali e não só você ter um plano traçado de cima para baixo, você tem uma conexão ali. Então, isso me parece próximo do BSC, né, da lógica do BSC. A administração por objetivos ela também vai aparecer muitas vezes lá nas abordagens da administração. Muitas vezes o edital de vocês traz a parte das abordagens da administração
e muitas vezes lá no dado momento a gente vai retomar isso aqui, tá? Então, na verdade, pessoal, a administração por objetivos, ela auxilia, sim, ela vai estar também nessa lógica de auxiliar no planejamento, na execução das atividades, né, e a questão de avaliar o desempenho, o alcance dos objetivos, tendo em vista que a lógica dela é estabelecer em conjunto, tanto os colaboradores quanto o alto escalão da organização, traçar objetivos e metas e ali mapear o que está acontecendo. Então, por isso que esse item aqui, ó, ele está correto, né? O item está certo, beleza? Então, próximo item aí, vamos lá. Tem mais um aqui, vamos ler aqui. Próximo item, item aqui 7, tá? O BSC busca estratégias e ações equilibradas, mas que não envolvam todas as áreas que afetam o negócio da organização como um todo. Olha que interessante, porque eu falei sobre isso lá na aula 1, né? Na parte teórica eu falei, né, pessoal? Ele fala que o BSC busca estratégias e ações equilibradas. Por isso o balance, né? Ações equilibradas. A tradução ali vai mais ou menos nesse sentido, tá? Aí esse mais que aqui é que ferrou, né? Mas, sempre quando a banca vem aqui com esse mas, a gente tem que desconfiar, né? Mas que não envolvam todas as áreas que afetam o negócio. Olha só, pessoal, pensa comigo, né? Pensa aqui comigo na lógica aqui empresarial. Eu tenho lá a organização e eu preciso atingir aquele objetivo que pode ser melhorar o faturamento. E eu sei que eu preciso olhar lá para a base, para a questão de pessoal, né? Treinar, capacitar, recrutar trabalhadores ali, então motivação, organizar o desempenho, a liderança, para depois eu melhorar os processos, dali eu vou atingir os clientes, dali eu vou chegar na questão do lucro, na questão do avanço ali financeiro. Então perceba que não dá para fugir, você não consegue atuar somente num pedacinho da organização, porque na verdade a organização, o desempenho dela é fruto desse conjunto, desse coletivo. Então sempre que falar em organização, entenda que a organização ela vai funcionar a partir do coletivo. Então quando você vai fazer uma intervenção, uma ação grandiosa, mas deixando de lado alguns setores importantes, algumas áreas importantes, provavelmente isso não vai surtir efeito. A menos que você tenha já feito um diagnóstico e aí você perceba que somente aquele setor, somente aquela área é que está precisando. Ainda assim, pessoal, a gente sabe que esse coletivo ele se conecta, aquela relação de causa e efeito que eu falei, então ainda assim vai impactar. Esse setor ele acaba impactando no próximo, então se mexe nele, mexe no próximo. Então ainda assim eu ainda tenho essa questão, né, de estar afetando ali do outro lado. Então não é só uma parte, né, pessoal? Eu vou olhar aqui tanto as perspectivas financeiras quanto a não financeira, porque aqui o foco é o equilíbrio organizacional. Para ter equilíbrio organizacional, eu tenho que buscar e olhar todos os setores que afetam o negócio, tá? Não deixar só alguns, tá? Então, o item fala que não envolvam todas as áreas. Na verdade, o ideal é que envolva todas as áreas, porque a organização ela não é só um pedaço da empresa, certo? Então, beleza, pessoal. Então, aqui o item ele está errado, beleza? Então, ótimo. Tá vendo tanto que BSC é tranquilo, né? E a banca ela vem aqui. Vocês viram que na primeira bateria de questões a gente falou mais dela cobrando aquele desenho, né? As perspectivas ali. Agora ela está trazendo questões mais teóricas, né? Um olhar mais conceitual, mais das características do BSC, né? Então, essa bateria aqui ela é importante porque ela complementa aquela outra que nós fizemos. Beleza? Pessoal, item 8, ele vai falar bem assim, ó, a perspectiva de aprendizagem e crescimento. Então, ele já agora está trazendo uma perspectiva para a gente, ó, aprendizagem e crescimento organizacional. Então, qual que é a perspectiva de aprendizagem e crescimento, pessoal? É aquela última, né? Aprendizagem e crescimento é a base, certo? É o ponto de partida. Ela considera que as pessoas considera, né, as pessoas em termos de capacidades, competências, motivação, empoderamento, né, alinhamento, estrutura organizacional, visando
a investimentos em seu futuro. E aí, pessoal, o que nós temos aqui, né? O que nós temos aqui em relação a isso? Será que ele está falando características, elementos, indicadores da aprendizagem e crescimento, né? Daquela perspectiva de aprendizagem e crescimento? Então, que essa perspectiva ela considera as pessoas, né, em termos de capacidades, competências, motivação, alinhamento, estrutura organizacional, visando investimento em seu futuro. Né? Então, capacitação, um treinamento, uma inovação, né? Melhorar a tecnologia ali. Então, é basicamente isso, né, pessoal? Aqui, essa perspectiva ela vai identificar dentro da estrutura, né, dessa infraestrutura de pessoas ali, o que pode ser feito justamente para trabalhar esse grupo e, de certa forma, isso funcionar, né, como um investimento mesmo, né, como para ter um retorno lá naquela ponta que nós vimos lá. Ou seja, para trazer um retorno para a empresa, você precisa atuar nessa base. E essa base envolve justamente esses pontos que a gente trouxe aqui agora. Se a gente for voltar lá naquele desenho da aula 1, vocês vão perceber que está bem alinhado com o que está lá. Então aqui, pessoal, o item está correto. Ele vai atuar nesse desenho, na estrutura organizacional, ele vai tentar alinhar as pessoas ali, ter esse olhar para os colaboradores e fazer os ajustes necessários, promover a capacitação necessária, né, contratar, manter as pessoas motivadas, trazer gente nova ali para dar um gás, estabelecer as figuras de liderança ali aonde for necessário, justamente para que você tenha isso, né, esse resultado, né, que atinja esses objetivos. Então aqui esse item ele está certo, tá, pessoal? Item correto, beleza? Então é isso, né, as questões de BSC, essa foi a última questão que eu trouxe aqui para vocês, mais uma bateria para você treinar aqui junto comigo essa questão do BSC, da administração geral, e a gente perceber juntos como isso acontece, né, de que maneira isso é cobrado na sua prova. Então meu papel aqui é justamente te ajudar e mostrar para vocês que a administração geral é uma disciplina tranquila, que é uma disciplina que dá para chegar e gabaritar os itens lá, e eu tenho certeza que isso vai acontecer com vocês. Contem comigo, se vocês não estão inscritos aqui no canal, nos acompanhem aí, e a gente esse ano vai investir bastante em materiais aí. A gente deu um tempinho que estava atuando também com os outros materiais, né, de vestibulares, e agora a gente está retomando com tudo a questão dos materiais aí para vocês também. Em breve teremos novidades aí nos materiais de preparação para vocês, tá certo? Continue conosco, até o próximo vídeo aí e até mais.